Olá, meu povo, Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por você estar mais uma vez aqui junto comigo. Nós vamos a mais uma mensagem da palavra do Senhor, mas antes, como eu sempre peço, não esquece de deixar o seu like, não esquece de se inscrever no canal e também de compartilhar este vídeo com as suas redes sociais, com os seus contatos. É muito importante isso para que o canal venha crescer. A plataforma do YouTube, se você não colocar o seu like, se você não se inscrever no canal, ele vai entender que esse canal não tem relevância. Agora, se você fizer isso, com certeza você vai estar ajudando a semear a palavra do Senhor. Então, não se esqueça, ajude-nos a crescer. Eu quero nesse momento trazer uma vinheta rapidamente e logo em seguida nós estaremos dando início a mais uma mensagem da palavra do Senhor. Muito bem, muito obrigado por você ter me esperado até aqui, obrigado pela sua paciência. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor, se você estiver de posse dela. Abra comigo no livro de Lucas, capítulo 3, nós vamos ler dos versos 15 aos versos 18. Diz assim a palavra do Senhor: E estando o povo em expectação e pensando todos de João, em seus corações, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos dizendo: Eu na verdade batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E assim, admoestando-os, muitas outras coisas também anunciará ao povo. Amém, queridos? Queridos, nós lemos aqui uma passagem muito conhecida, a passagem de João Batista. João Batista era um homem que, quando ele veio justamente para anunciar a vinda do Messias, né? Tanto que aqui, quando o pessoal acha que ele é o Cristo por causa da forma como ele se apresentava, ele explica que ele não era o Cristo, mas que ele haveria de vir. Na realidade, quando a gente lê o início do capítulo, o início do livro, a gente percebe que João Batista e Jesus havia uma afinidade familiar, porque a sua mãe, a mãe de Jesus, Maria, era prima de Isabel, a mãe de João Batista. Tanto que quando Isabel recebe a visita de Maria, Maria havia recebido a visita do anjo e dizendo que ela haveria de trazer o Filho de Deus à terra, haveria de nascer dela o Filho de Deus. Isabel estava grávida de 6 meses e no momento que Maria entra na presença dela, o menino, no caso João Batista, se manifestou dentro do ventre da mãe. Então a gente vê que existe já uma afinidade aí de parentesco. Mas não é sobre isso que eu quero falar nesse momento. Eu quero falar sobre o tema desta mensagem, que é como você está se preparando para a eternidade. João Batista pregava o arrependimento dos pecados e a preparação da vinda de Jesus Cristo. A mensagem da vinda do Messias e seu propósito era realmente simples, pois falava da vida eterna para os salvos e fogo eterno para os incrédulos. É a simples questão de céu ou inferno. Foi isso que João Batista veio anunciar. Ele veio anunciar a vinda do Messias, aquele que era o prometido, que haveria de nascer, e juntamente com isso ele também anunciava o céu para aqueles que criam no Senhor, e anunciava também, sem medo de errar, o inferno para aqueles que não criam. João Batista ele era um pregador da palavra muito direto. Ele não fazia nenhum tipo de voltinha para explicar para a pessoa que a pessoa tinha que largar o pecado. Não, ele chamava o cara de pecador mesmo e falava para ele: se você não se arrepender, você vai para o inferno e ponto final. Hoje, se nós como pastores, pregadores da palavra, falarmos dessa forma, nós vamos criar um problema tremendo. Não somente para nós, mas para a igreja que nós congregamos ou para a igreja que nos convidou. Porque muitas pessoas não querem ouvir a verdade. As pessoas querem ouvir palavras de alegria,
palavras de prosperidade. Olha, Deus é contigo, o Senhor vai prosperar a sua vida, você vai conquistar os seus objetivos, não perca seus sonhos. Quer dizer, tudo isso faz parte também da nossa vida com Deus. Porém, nós precisamos lembrar que, assim como a palavra de Deus nos ensina, nós estamos no final da história. O final da história da humanidade, ou pelo menos desta parte da humanidade, está realmente às portas. E hoje em dia estão se preocupando muito com, estão se preocupando muito em falar de prosperidade, em falar de coisas lindas, maravilhosas, e que realmente precisamos falar, mas não podemos deixar de falar que Jesus está às portas. Então é muito importante que isso aconteça. Estas são as duas únicas opções que Cristo nos deu para a eternidade. Não tem outra. Na vida temos várias decisões com diversas opções, mas a eternidade tem apenas duas. A um destes dois destinos eternos, a nossa alma será ligada: céu ou inferno. Não é uma decisão de Deus para nós, mas uma decisão nossa. Qual a sua escolha? O que você vai escolher? Você prefere o céu ou prefere o inferno? Agora não pensa que é somente você dizer, eu prefiro o céu. Você tem que mostrar através das atitudes que realmente você é merecedor e que é isso que você quer. Ninguém pode tomar essa decisão por você. Romanos 14:12 diz que um dia todos nós iremos prestar conta diante do Senhor daquilo que nós fizemos. Então não tem por onde a gente dizer, eu vou passar para uma outra pessoa essa responsabilidade. Ou seja, não será outra pessoa, mas você que terá que prestar contas ao Senhor. Ninguém pode fazer a sua oração, se arrepender por você ou confessar os seus pecados. Ninguém. Só quem pode fazer isso é você. Então, diante de Deus, você vai ter que se chegar e vai ter que se explicar. Seja ainda nesta vida, ou seja depois que você sair dela. Se você se explicar ainda nessa vida, ou seja, se arrepender, fazer a escolha certa, escolher por Jesus, optar pelo céu e andar nos caminhos do Senhor, com certeza vai ficar tudo mais fácil. Agora, se você fizer a opção de não aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é um direito seu também. Porém, não pense que com isso você vai deixar de ter que se explicar com Ele, porque vai chegar um dia, que a própria palavra diz, como eu falei aqui, livro de Romanos 14:12, que um dia todos nós haveremos de prestar conta diante do Senhor. Então não adianta a gente tentar, de alguma forma, hoje, acobertar os nossos erros, não fazer da maneira correta, porque vai chegar um dia que, independente de qualquer situação, você e eu vamos ter que chegar diante do Senhor. Ou chegamos ainda nesta vida, aceitando Jesus como Senhor e Salvador, nos arrependendo dos nossos pecados e aí sim, seguindo uma vida totalmente nova, diferente, ou então persistimos na iniquidade, na sujeira, no lixo desta vida e mais tarde vamos ter que nos explicar diante do Senhor. E aí, com certeza, fica muito mais difícil. Você deve fazer a sua escolha entre dois mestres, o Senhor ou Satanás. Aqui eu não ponho nenhum tipo de palavra para encobrir o que é o mal. É Satanás e ponto final. Então você pode escolher entre os dois. No livro de Mateus 6:24 fala sobre isso, que não podemos servir a dois senhores. Ou você serve a um e desagrada o outro, ou você serve o outro e vai desagradar o primeiro. Então não existe como você servir a Deus e a Mamon. Não existe como você servir a Deus e a Satanás. É um ou outro. Um deles você precisa aceitá-lo, porque um deles ele trabalha na legalidade, que é o nosso Deus, que é Jesus. Esse você precisa chegar diante dele, confessar os seus pecados, largar aquilo que você está fazendo que desagrada ao Senhor e andar ao seu lado. O outro não precisa de nada disso, basta você continuar fazendo tudo como você tem feito, desonestidade, prostituição, vida pecaminosa, não respeitando as pessoas, não respeitando os mandamentos, não andando com Jesus. Não precisa se esforçar para mais nada, é só continuar vivendo o que você está vivendo. Mas eu te aconselho a mudar, eu te aconselho a fazer a escolha pelo Senhor das luzes, por Jesus. Você também pode fazer a escolha entre duas vidas, a vida cristã ou a vida pecaminosa. Tiago 3:11 e 12 fala sobre isso. Então nós podemos escolher, eu escolho.
o que eu quero fazer. Quero viver minha vida em pecado? É uma escolha minha. Aí onde entra aquilo que a Bíblia chama de livre-arbítrio. Você tem o direito de escolher aquilo que você quer. Se você quer viver na vida que você tem vivido até hoje, no pecado, na iniquidade, é um direito seu. O nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, Ele não vai arrancar você dali sem você querer. Agora, se você quer mudança, Ele também tem uma porta aberta para você. Olha, também você pode escolher entre dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. Mateus 7, do 13 ao 14, fala sobre isso. Que uma é a porta larga, que todos passam por ali. E a outra é a porta estreita, que é mais difícil. E nem todos querem passar por ela. Porque a vida neste âmbito que nós vivemos hoje, ela te dá muitas opções. Pensa comigo. Uma pessoa hoje, ela tem opções de fazer o que ela quiser. Por exemplo, o homem pode até ser casado, ele pode ter mulheres lá fora, se ele for o tipo do cara que é dado a esse tipo de coisa. Ele pode ter um cara bem de vida financeiramente, um bom profissional, mas ele pode ser um corrupto. Nós vemos isso na nossa política. Quantos homens que são homens de qualidade, pelo menos no que se diz respeito ao ensino, formados em faculdade, que aprenderam, são médicos, advogados, são engenheiros e são desonestos. Então, isso não implica a vida, aquilo que você escolher, o caminho que você quiser seguir, você tem esse direito. A Bíblia te dá livre-arbítrio, a palavra de Deus te dá esse livre-arbítrio. O problema não é agora, o problema será depois, quando você não estiver mais aqui neste lugar, que você partir daqui sem salvação. Esse é o maior problema. E também entre duas mortes, a morte do justo ou a morte do ímpio. Você tem essa escolha. A morte do justo diz assim: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Ou seja, para Deus é preciosa a morte do justo. Por quê? Porque Deus já o tem. O Senhor já o tem como filho, como justificado. E essa pessoa, quando partir dessa terra, lá no livro de João 5, 24, diz que o homem com Cristo ele não morre, mas ele passa da morte para a vida. É totalmente diferente do homem que morre sem Deus, o homem que morre sem Cristo. Então nós temos que olhar muito bem isso aí. É a morte do justo, a morte do ímpio. O Senhor diz lá no livro de Ezequiel 33:11: não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Ou seja, o nosso Deus, na sua bondade infinita, Ele não tem nenhum prazer em ver o ímpio morrer na impiedade, mas é uma escolha. A escolha da impiedade foi do ímpio, não foi de Deus. Deus não escolhe o céu e o inferno para nós. Ah, eu não gostei desse aqui, vai para o inferno. Ah, esse aqui é bonitinho, engraçadinho, vai para o céu. Não, é uma escolha minha e sua. Através do quê? Através do nosso procedimento. Como nós procedemos, é como nós vamos receber do Senhor a nossa vida eterna. Ou nos braços do Senhor no paraíso, ou no lago de fogo e enxofre. E também entre dois destinos, que é uma escolha que nós fazemos, o céu ou o inferno, como eu acabei de falar, não é uma prerrogativa do nosso Deus, do Senhor. É uma prerrogativa minha e sua. Nós escolhemos céu ou inferno, e não é só verbalizando. Verbalizando é aceitando Jesus como Senhor e Salvador, confessando nossos pecados, nos arrependendo dele, crendo em nosso coração que Jesus Cristo é o Senhor. A palavra de Deus no livro de João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a única forma que nós temos de alcançar a vida eterna é através de Jesus. A nossa escolha abrange 3 reinos. Vamos lá. Primeiro, o reino da vida. Este é um camarim para a eternidade. É como se você estivesse lá no Velho Testamento, dentro das instalações do tabernáculo, aquela primeira parte do lado de fora que é o átrio. O átrio é um lugar onde você está ali no meio das pessoas e ali você ainda vai ter que passar para um outro lugar. E aqui, quando você está no reino da vida, como eu citei aqui, esse reino da vida é como se fosse o átrio do tabernáculo. Você está no átrio, você está no local aonde você está no meio das pessoas, mas você ainda vai ter que fazer uma escolha.
tem o reino da morte. E este é um encontro que você vai ter e é melhor estar preparado. Por quê? Porque essa morte, se você estiver preparado, você vai para a morte, porém, como diz no livro de João 5:24, você passa da morte para a vida. Agora, se você não estiver preparado, você vai passar para a morte eterna. E esse é o tempo que você pode fazer a opção de entrar para o santo lugar. Aonde você estava antes no átrio, agora você vai entrar no santo lugar. Se você fizer a opção certa, senão você não vai. Depois nós temos a terceira parte, que é a terceira escolha, terceiro reino, que é o reino da eternidade. Seja céu ou inferno, será para sempre. Aí você está no santo lugar, você escolhe entrar para o Santo dos Santos, que é direto na presença do nosso Deus. Hoje eu e você podemos entrar, sabe como? Através de Jesus. Na morte do Senhor Jesus, lá na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E nós ganhamos a condição de entrar diante do Senhor através de Jesus. Sua escolha irá determinar o destino da tua alma. O que você vai fazer com Jesus é o que determina o seu lugar na eternidade. Se você escolher caminhar com Jesus, haverá vamos dizer assim, uma consequência para isso. E se você escolher andar com o mundo, haverá uma outra consequência. Primeiramente, ele não é determinado por riquezas. O céu e nem o inferno também, ele não é determinado pelas riquezas. Você não pode comprar o seu caminho para o céu e nem pagar para não ir para o inferno. As riquezas são irrelevantes ao pé da cruz e no juízo. Ou seja, o caminho que você escolher vai ser através das suas atitudes, não é o teu dinheiro, não é a tua condição, e o nosso Deus, ele é muito justo nisso. Por quê? Porque senão as pessoas que têm condições financeiras, todas elas seriam salvas, e as que não têm estariam condenadas à morte eterna, ao inferno, ao lago de fogo e enxofre. Então o nosso Deus, na sua tremenda, extrema justiça, ele não permitiu que você fosse ao céu através das suas finanças. Ou seja, você pode ser uma pessoa rica, milionária, porém isso não vai te levar para o céu. Como você também pode ser uma pessoa pobre ao extremo, e isso também não vai te levar para o céu, não vai te levar para o inferno por causa disso. Você precisa fazer a sua escolha em vida. Você não pode comprar o seu caminho para o céu. As riquezas são irrelevantes aos pés da cruz e no juízo. A segunda questão também que pertence a essa escolha, ele não é determinado pela educação. Muitos sábios do mundo são tolos em assuntos eternos, mas o caminho da salvação é simples. Isaías 35:8 fala sobre isso. Fala sobre o homem, o céu está aberto a todos, inclusive as pessoas que não têm a inteligência de outros. Você vai ler lá, você vai ver que interpreta-se dessa forma. Você pode ser uma pessoa hiper inteligente, como você pode ser uma pessoa limitada naquilo que você aprendeu na sua vida. E isso não importa para você entrar no céu. Você vai entrar no céu, volta a dizer, através de você confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E naturalmente, andando ainda nessa terra, caminhando na presença do Senhor, acatando, obedecendo os mandamentos, afastando-se das aparências do mal, buscando viver longe das coisas deste mundo. Tudo isso faz parte das nossas escolhas. Ele também não é determinado pela religião. Mateus 7, 22, 23 fala sobre isso. Quando Jesus, algumas pessoas chegam direto para Jesus e falam: Senhor, mas em teu nome profetizamos, curamos enfermos, expulsamos demônios. E Jesus fala para eles: aparta-te de mim, vocês, pois não vos conheço. Por que Jesus fala isso para aquelas pessoas? Porque eram pessoas religiosas, eram pessoas que faziam as coisas, pelo menos a gente interpreta dessa maneira, faziam as coisas para tentar mostrar uma coisa que ele não era. Sabe, aquela questão da religiosidade. Tem pessoas que vão todos os cultos para a igreja, tem pessoas que são dizimistas fiéis, mas o seu coração está sepulcro caiado.
Tem muita gente assim nas nossas igrejas, infelizmente. Tem muita gente, às vezes tem pessoas lá fora que têm condutas muito superiores em qualidade às condutas dos cristãos, dos homens que se dizem servos de Deus. Então nós precisamos corrigir isso aí. As nossas igrejas precisam voltar ao primeiro amor. Nossos irmãos em Cristo precisam voltar ao primeiro amor, aquela coisa maravilhosa quando você se converte. Eu lembro que quando eu voltei para os caminhos do Senhor, que eu sou nascido num berço cristão, quando eu voltei para os caminhos do Senhor, nossa, que coisa linda, que paixão que eu estava. Só que depois, com certeza, você vai adequando melhor a sua vida ali dentro da igreja. Eu acabei buscando conhecimento, fui fazer cursos no ministério que eu faço parte até hoje, fui fazer curso, me tornei diácono, fui líder de célula, então eu batalhei, aquilo ali era uma paixão como é até hoje. Claro que hoje a gente já não tem mais aquela espada na mão do novo convertido que quer cortar todo mundo na espada quando fala mal da igreja, quando fala mal do evangelho. A gente tem que combater isso de forma acertada, de forma diferente. Não é como o novo convertido apaixonado, mas a paixão não pode acabar. Nós temos que ter agora uma paixão consciente, não é mais aquela paixão do primeiro amor, mas tem que ser uma paixão realmente pela palavra de Deus, pelas coisas de Deus. Isso é muito importante, e a religiosidade ela tira isso da pessoa. Quando a pessoa se torna dentro da igreja um religioso, ela começa a ser uma pessoa muito doutrinária e menos misericordiosa. Ela é uma pessoa que ela é muito, sabe, aquela questão, só a palavra. Claro que a palavra de Deus ela é muito importante, mas até o próprio Senhor Jesus, ele foi misericordioso nas coisas que ele viu errado. Ele deu uma nova oportunidade para as pessoas que eram pecadoras e que procuraram por ele deu uma oportunidade para aquela pessoa se redimir. E hoje, pessoas religiosas dentro das igrejas não dão essa mesma oportunidade. As pessoas errou, eles querem cortar o pescoço da pessoa fora, quer mandar aquela pessoa para o inferno sem nenhuma forma de perdão. Isso é muito ruim no nosso meio, nos dias de hoje. A gente sabe que infelizmente existe muito disso. Existem pessoas que no momento que a outra erra, a primeira coisa que ela pega é a espada para cortar aquela pessoa. Então nós precisamos entender que não adianta a religiosidade, a religião não vai levar você para a glória do Senhor, não vai levar você para o céu. A religião ela pode atrapalhar a sua salvação, se você não souber lidar com aquilo. Nós não podemos admitir o pecado, não estou dizendo isso, não estou dizendo que nós temos que admitir o pecado em todas as suas faces, mas quando as pessoas pecam, a palavra de Deus diz lá no livro de 1 João capítulo 1 verso 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar a todos os nossos pecados, nos redimir de toda injustiça. A pessoa tem que ter uma oportunidade de se redimir. Se essa pessoa continuar errando continuamente, aí é diferente, e o próprio Deus vai cuidar dessa pessoa. O próprio Deus vai cuidar dessa pessoa. Não somos eu e você, nós não somos juízes. Não sou eu e você que vamos julgar aquela pessoa. Então, muito cuidado naquilo que a gente tem como forma de tratar as pessoas, achando que como crente, como cristão, como diácono, como pastor, como missionário, não importa qual o cargo que você exerce dentro do ministério, você achar que você pode detonar uma pessoa sem dar a oportunidade dela se redimir. A gente vê o que Jesus fez quando aqueles homens levaram aquela mulher que foi flagrada em adultério. Aqueles homens queriam pegar Jesus de qualquer jeito. Chegaram ali e falaram para Jesus: olha, ela foi pega em flagrante adultério, e a lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. E o Senhor o que nos disse? Jesus estava agachado no chão, riscando alguma coisa, talvez escrevendo a palavra hipócritas, não sei, isso é uma sugestão. Naquele momento ele falou para aqueles homens: olha, se ninguém aqui tem pecado, então que atire a primeira pedra. Porque é muito fácil você olhar o cisco no olho do teu irmão, mas você não olha a trave no seu. Você julga o teu irmão por coisas pequenas que ele fez, mas não entende, por exemplo, as coisas grandiosas que você tem feito errado, mas que você acha que está tudo bem. E a religiosidade, ela faz isso, ela consome a pessoa. Então, não é determinado pela religião a tua ida, a minha ida ao paraíso.
Quarto, ele não é determinado pela posição social. Você pode estar no topo do mundo e passar para sempre no fundo do poço do inferno. Sabia disso? Quantas pessoas estão aí no auge da sua carreira, vamos dizer assim, profissional, artística, e quantas pessoas dessas aí correm o risco de passar o resto da sua eternidade no inferno? Por quê? Porque estão fazendo de forma errada. E não adianta, a sua popularidade não vai te levar para o céu. Você pode ser o homem mais popular do mundo, a mulher mais popular do mundo, isso não vai te levar para a glória do Senhor. Tudo isso é uma escolha que eu e você fazemos em vida. Quinto, ele não é determinado pela sua beleza física. Vaidade não tem lugar na eternidade, mesmo porque o tempo passa e a beleza também vai junto. Queridos, eu não sou a espécie mais sofisticada para representar um homem, um ser humano. Hoje eu estou com 60 anos e aquela pouca beleza que eu tinha no passado, metade dela já foi embora. Sabe por quê? O tempo passou. A pele já não é mais a mesma. As forças também não são mais a mesma. Tudo na vida do homem e da mulher, com o tempo, ele vai diminuindo. Então não é a beleza física de uma pessoa que pode dizer que essa pessoa vai para o céu, que essa pessoa vai para a glória, que essa pessoa é escolhida. Não. Beleza física não leva ninguém para a glória do Senhor. E para a gente encerrar, o sexto, ele não é determinado pelos seus títulos de nobreza, de profissional ou até mesmo ministerial. O único lugar em que título será lembrado é no Hades, é no inferno. Isso aí um pastor amigo nosso pregando outro dia falou, o pastor Jeová, falou que o único lugar onde títulos pode ter alguma importância, depois que sair dessa vida, é no inferno. No céu não tem, no céu não tem isso não. Lá no céu, as placas das igrejas que hoje são exaltadas, lá não tem esse tipo de exaltação. Tem até uma ilustração que eu já contei em outras pregações, em outras ministrações desse tipo, que fala do rapaz que chegou no céu, e quando ele chegou lá, ele estava determinado ao céu. Quando ele chegou lá, ele pensou nos amigos, nos irmãos, nas pessoas que ele conheceu, e perguntou para aquela primeira pessoa que estava ali, e perguntou para ele se ali tinha crentes do ministério A, B, C, D, falou nome de vários ministérios. E ele achou estranho, porque aquela pessoa que o atendeu falou que não, desse ministério não tem. Aí desse também não, e desse outro também não. Ele falou, tem alguma coisa errada. Aí ele pediu se ele tinha um tempinho antes dele entrar de vez e não sair mais, que ele queria certificar de uma outra coisa. E a pessoa deu um tempo para ele e falou, você tem tanto tempo. Desse tempo depois a porta é fechada. Ele falou, não, mas eu volto logo. E ele desceu até as profundezas do inferno. Pensa bem, isso é apenas uma ilustração. Ele foi até lá, e a pessoa que o atendeu na porta do inferno, ele perguntou sobre aquelas mesmas denominações. E perguntou, denominação A. Aí aquela pessoa fazia assim, tá cheio aqui. E a denominação B, tá cheio. E aqui, tá cheio. Aí ele ficou triste com aquilo. E ele voltou e foi lá para o lugar que ele era determinado, dentro do prazo que haviam dado para ele. Quando ele entrou, ele perguntou assim, mas espera aí, se não tem aquelas pessoas que estavam nessas determinadas igrejas que eu citei, o que tem aqui então? Aí aquela pessoa respondeu, aqui só tem os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Ou seja, placa de igreja não entra no céu. Gravata e terno muito menos, sabe? Que entra no céu é quem é lavado e remido pelo sangue de Jesus. E como você pode ser lavado e remido pelo sangue de Jesus? Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador. Aí sim, a morte dele na cruz do Calvário vai ter efeito na tua vida. O sangue dele vertido na cruz do Calvário vai estar sobre a sua vida. E aí sim, é uma escolha que você fez e que ao final, ou da sua história nessa terra, ou quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, você estará com ele, eu estarei com ele, nós estaremos com ele.
Pensa nisso. A gente sabe que muitas vezes o mundo tem muitos manjares, tem muitas formas de tentar chamar as pessoas para ele, mas nós temos a opção de não ir. E quando você não vai, você permanece nos caminhos do Senhor, a sua vida vai ser bem diferente. E, concluindo, a eternidade existe, mas tem duas opções. E a única maneira de definir sobre elas é responder: o que você vai decidir quanto a Jesus? O que você vai decidir sobre Jesus? Você escolhe ficar com ele ou você prefere continuar da forma que esse mundo quer que você viva? Pensa nisso aí, é muito importante. Eu quero orar com você nesse momento e logo em seguida estaremos fazendo as nossas últimas considerações. Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, esta é a tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado que esta palavra possa realmente trazer algo novo ao coração de cada uma das pessoas que estão nos assistindo. Que cada uma delas, ó Deus, se ainda não tomou a decisão de caminhar na tua presença, que esta seja a oportunidade, que esta vida venha se dobrar diante da tua presença. Que a tua graça e o teu poder se manifestem em nosso meio, que tudo na nossa vida seja para a glória do teu nome. É o que eu te peço neste momento e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, querido. Muito obrigado pela tua presença até aqui. Um forte abraço, um grande beijo no coração e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.